O primeiro passo de uma startup, ele é muito, que é o lado mais embrionário, a gente chama de pré-product market fit, que é uma empresa que não sabe se o produto que ela está fazendo serve para alguma coisa. Então, é teste mesmo, né? Porque para um produto agregar valor, ele precisa resolver uma dor, ele precisa ser economicamente viável e precisa ter um casamento ali entre oferta e demanda. Sim. Porque às vezes você vê uma dor, mas a hipótese de solução não funciona. Sim. Ou você vê a dor, a hipótese funciona, mas é muito cara. Então essas três coisas têm que se encontrar. Sim. Que é a viabilidade econômica, a viabilidade técnica da solução e esse casamento com a dor. A primeira fase, então, é tão simplesmente validar se você achou uma solução para aquele problema. Legal. Uma vez que você acha, você entra numa fase que é chamada uma fase de growth, que é, legal, eu achei o cliente, agora eu preciso escalar. E por que escalar é importante? Porque a startup, ela muitas vezes é em cima de uma base tecnológica. Sim. E essa base tecnológica permite que você atenda em grande escala. Sim, legal. Então você precisa da escala para viabilizar. Legal. É quase uma necessidade mesmo. Sim. Porque se você for para uma empresa que vai ser intensiva em pessoas, que você acaba virando já uma empresa de serviço. Sim, sim. Então, aí perde um pouco a característica, né? Exatamente. Então a escalabilidade é algo específico, assim, muito forte na startup. Né? Exatamente. A natureza dela é buscar um crescimento exponencial, alavancado em tecnologia, e para isso você precisa ir substituindo operações manuais por automações. Legal. Essa é parte do processo. Legal. E daí tem uma última fase, que é uma fase mais madura, que é quando a startup busca o ponto de equilíbrio ali financeiro. Aí a gente brinca que é quando vira uma empresa de verdade. Exatamente. Que dia que ele vai deixar de ser startup? Exato, vira uma empresa de verdade. E aí os desafios mudam. Sim. Que é como continuar inovando, como continuar disruptando. Em outras palavras, é como que a startup não cai no mesmo problema das grandes empresas, Sim. que é o de não conseguir construir o futuro. É como se a startup nasce para resolver um problema das grandes empresas, sim, que não conseguem inovar, mas acaba que em um dado momento ela entra nesse mesmo problema. Sim, sim. Porque mudou, eu acho que a realidade, né? Quando você desenvolve algo tecnológico, daqui a pouco você tá, que nem a gente não tinha internet, a gente não tinha site. Hoje é a coisa mais natural do mundo, né? E aí depois ela tem que falar, pô, peraí, eu preciso sair disso aqui para outro patamar também. Ela precisa continuar inovando, né? Senão ela morre. Exatamente. Então aí o desafio é como continuar inovando. E como não ser lenta, porque à medida que você cresce, aumenta o número de pessoas, governança corporativa, aumenta a robustez da empresa. E como ser rápido em uma estrutura mais robusta. Então aí é o grande desafio que você vê um Google, uma Apple conseguindo superar, que é mesmo sendo muito grande, eles têm mecanismos que parecem muito de uma startup. Sim. Eles são, uma das coisas, eles são muito descentralizados. Sim. Então você vê que no Google surge um projeto lá de um grupo da empresa. O Gmail surgiu de um colaborador que queria resolver uma dor, foi lá, criou um produtinho lá e depois isso escalou e virou uma solução da empresa. Parece que lá dentro, então, a solução vem tendo outras soluções para não parar a máquina. Senão ele morre. Exatamente, é quase como se fosse uma fábrica de startups daí. Sim. Ele estimula a criatividade, a inovação o tempo todo e disso vão surgir vários outros negócios. E muito projeto morre dentro do Google. Imagino. A gente nem sabe, né? Tem um cemitério de projetos lá, tem uma página que fala todos, são centenas de projetos que morreram pelo caminho. Olha só. Você falou numa palestra que a gente foi no Tenex lá, sobre essa curva mesmo como se fosse assim, que a gente não percebe, mas historicamente há uma curva dessa questão de tecnologia. Eu não lembro exatamente como foi, mas que tem muito a ver com isso, né? Assim, você fala, pô, se vocês perceberem a curva do que está inovando, ela é muito similar. Lembra para mim um pouquinho disso aí? Você lembra que você falou assim, cara, é igual. É que nem quando lançou a internet, quando apareceu uma coisa nova. Explica um pouquinho, vai ser legal isso aí. Toda inovação ela segue realmente uma curva, e essa curva ela tem uma parte ingrata, que é um momento de descrédito. Então a tecnologia ela surge, eu vou usar a máquina fotográfica de exemplo. Sim. Quando ela surgiu, a primeira máquina digital, ela era uma piada. Resolução horrível, pesada, bateria não durava nada, tirava poucas fotos, então era tudo ruim. Sim. E era cara ainda. Então era tudo ruim, cara. Daí quando ela surge, então a tecnologia ela parece muito mais um brinquedo, muito mais uma ilusão. Sim. Daí depois de um tempo, a tecnologia ela vai avançar,
mas ela chega num ponto que é chamado um ponto de desilusão. Porque as pessoas vão falar, isso aí nunca vai dar em nada, isso nunca vai substituir a analógica, isso nunca vai prosperar. Só que o ponto interessante da tecnologia é que todas elas são desacreditadas, mas elas melhoram, porque é da natureza da tecnologia, tem um monte de startups, empresas inovando em cima daquilo, então ela vai superar os problemas. Sim. E daí chega um ponto que é o chamado ponto de disrupção, que é onde a tecnologia nova se iguala à anterior. Sim. Então teve um momento em que a máquina digital era uma piada, daí teve um momento onde ela era equivalente à analógica. Daí você já entra naquele momento onde as pessoas começam a discutir. Analógica é melhor, digital é melhor. Você já tem uma polêmica, uma polarização. Sim. Porque elas são tão pau a pau que já fica difícil de dizer qual é melhor. Tem prós para um lado, contra para o outro e vice-versa. Sim, sim. Daí, depois que isso acontece, entra um movimento onde vai barateando a tecnologia, o custo dela vai se tornando marginal. Então ela vai se tornando muito, muito, muito barata. E ela supera a anterior por larga vantagem. Sim, sim. Pensa hoje a máquina digital versus a analógica. Ninguém nem fala mais sobre isso. Mesmo os fotógrafos profissionais usam a digital. Eu nem sei se existe ainda a analógica. Talvez para museu, né? Talvez para museu. Alguém muito saudosista. Sim, sim.